boa tarde, Paraíba. Quarta-feira, dia 17 de agosto de 2022. Estamos ao vivo, começando mais uma edição do seu Rede Verdade, com as notícias da política aqui no Brasil e na Paraíba. Você que estava ligado aí, ligadinha no Cidade em Ação, com o Samuca Duarte, segue conosco, fica sabendo da agenda dos candidatos ao governo do estado. Começou ontem, oficialmente, a campanha eleitoral. A gente vai trazer a agenda dos candidatos, além de outras notícias, e o resultado da reunião que a Prefeitura de João Pessoa realizou, conduzida aí pela Controladoria Geral do município, para dizer aos servidores públicos municipais, à administração pública municipal, o que é que pode, o que é que não pode nessas eleições, com receio aí de não se poder usar a máquina nem para abuso do poder político, nem para abuso do poder econômico, que tem a distribuição, conduziu, redigiu, elaborou essa cartilha. Foi o secretário da Controladoria Geral do município aqui em João Pessoa, o advogado Diego Fabrício, que é o nosso convidado. Doutor Diego, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, telespectadores do Rede Verdade. Boa tarde, os telespectadores da TV Arapuã, do Sistema Arapuã como um todo. Me coloco aqui à disposição do programa e dos seus telespectadores para bater um papo sobre Vamos conversar sobre tudo, doutor Diego. Vamos conversar sobre tudo. Para a gente começar já em clima de campanha, ontem, aberta oficialmente a campanha eleitoral, já tem agenda, não é isso, Sabrina, dos candidatos ao governo da Paraíba. O que é que eles vão fazer nesta quarta-feira? Os candidatos ao governo do estado mantêm agendas e compromissos de campanha nesta quarta-feira. O candidato João Azevedo, do PSB, mantém agenda administrativa em Brasília na tarde de hoje e retorna à Paraíba logo mais à noite. Já o candidato Major Fábio, do PRTB, vai conceder entrevistas na rádio Mangabeira FM e fazer caminhada com apoiadores no bairro de Mangabeira. À noite, ele terá reunião com coordenação de campanha. O candidato veneziano do MDB faz gravações para o guia eleitoral de rádio e de TV nesta tarde. E à noite ele participa da caminhada Lula, Ricardo e Vené a partir das 18 horas no bairro de Mandacaru, em João Pessoa. Já o candidato Pedro Cunha Lima, do PSDB, se reúne às 4 horas da tarde com o evento Ação 45 na Vila Cabral de Santa Terezinha, em Campina Grande. O candidato Antônio Nascimento, do PSTU, tem gravação de vídeos às 14 horas. Já a candidata Adjane Simplício, do PSOL, participa de entrevistas e debates em emissoras de TV à tarde e à noite. O candidato Adriano Trajano, do PCO, vai se reunir com a direção estadual do partido às 3 horas da tarde. E o candidato do PL, Nilvan Ferreira, não divulgou a agenda de campanha nesta quarta-feira. Tá aí, doutor Diego, tá todo mundo aí começando em campanha. Servidor público também pode fazer, né, naturalmente, participar aí da campanha, mas com algumas restrições. A prefeitura, apesar de não ser uma eleição municipal, eleição estadual, mas a prefeitura de João Pessoa se preocupou nos limites aí da atuação da máquina pública e do servidor público. Por que vocês sentiram a necessidade de fazer isso aqui na prefeitura de João Pessoa e o que é que você apresentou, o que é que tem nessa cartilha para os servidores? Renovar meu boa tarde, Luiz e seus telespectadores. Como você bem falou, estamos diante de uma eleição estadual, mas a lei eleitoral ela é de aplicabilidade plena, tanto para os municípios como para todos os órgãos públicos. E a pedido do prefeito Cícero Lucena, a pedido também da Procuradoria do município, essa cartilha foi construída pela Procuradoria e pela Controladoria, nós criamos um passo a passo para evitar, como você bem falou no início da chamada, aquele abuso de poder, que seria, para seu ouvinte escutar melhor, é o uso dos recursos da prefeitura em benefício ou em prejuízo de alguma candidatura. Seja o uso de um veículo, seja o uso de algum serviço público, algum servidor público em horário de trabalho remunerado pela sociedade pessoense em benefício de alguma campanha. Então a cartilha ela tem esses prismas. Uma regulação do uso de bens móveis, de bens imóveis, do disciplinamento do trabalho dos servidores, entendeu? Então, assim, para tudo isso, nós estabelecemos vedações, né, limites que são impostos pela lei
e pugnamos aqui aos servidores e até à população que, se porventura identificar algum servidor do município, algum veículo do município, que procure a nossa ouvidoria, que use os canais de denúncia que a Prefeitura de João Pessoa dispõe, para que a gente possa fazer a devida apuração e, caso ocorra o fato, a gente possa reprimir. Então dá para fazer a denúncia direta à própria Prefeitura de João Pessoa, porque vocês estão ali para poder conter eventuais excessos ou inadequações desse uso. Agora, doutor Diego, há sempre uma linha muito tênuezinha entre o que seria a exploração da máquina pública ou não. Por exemplo, ações e benefícios que são concedidos pela Prefeitura podem ser, em tempos de campanha, vistos como alguma barganha eleitoral. A lei fala que aquele programa que já tem definido em lei, enfim, que já está em vigor, não tem problema. Mas, mesmo assim, há quem use um programa que já existe, mas inclua nesse programa um discurso que não existia. E aí? Luiz, nesses casos, que são casos de utilização de programas, que a lei eleitoral pune e busca punir, é a promoção pessoal do agente público que está se utilizando daquele programa ou daquela ação, daquela política pública. Então, a Justiça Eleitoral, ela costuma punir esse tipo de promoção pessoal e é uma punição que até já tem previsão na própria lei de improbidade, que viola o princípio da impessoalidade. Você está usando pessoalmente, com benefício, uma política pública que não deveria ser utilizada. Então, se não houver promoção pessoal, é óbvio que a questão do benefício gera ali uma reação positiva por parte de quem recebe. Mas somente essa geração positiva de reação não é alvo nem fruto de questionamentos judiciais eleitorais. Não. Porque o grande objetivo do poder público é ofertar políticas públicas, seja na área social, na área de infraestrutura. Então, se não está havendo uma promoção pessoal, ou seja, um desvirtuamento da política pública, ela atingiu seu objetivo, então não haveria punição nesses casos. Doutor Diego, na cartilha fica bem claro o que é que um servidor pode ou não pode fazer. Nessa agenda de campanha, por exemplo, ele pode ir para a agenda de campanha, pode ir para esses bandeiraços que ontem a gente já viu nos sinais, né? O que é que ele pode e não pode fazer? Pronto. Importante pergunta, Luiz, que até para a gente poder deixar as coisas bem claras, tá? Em horário de expediente é terminantemente proibido ao servidor público, seja comissionado, seja efetivo, seja prestador de serviço, está em benefício da campanha de quem quer que seja, certo? O munícipe pessoense já paga muito imposto. Nós, como sociedade, pagamos muito imposto. E não é justo que no horário de expediente, onde essa pessoa deveria estar gastando sua energia em benefício da sociedade e do trabalho, está em benefício de um candidato A ou B. Prestando serviço à população estaria... Exatamente. No mínimo, ele não estaria prestando serviço para a prefeitura, que é quem ele remunera. Então, isso é terminantemente proibido. E isso está muito claro na cartilha, inclusive cabendo punição do ponto de vista até interno na prefeitura. Eu ia lhe perguntar exatamente isso. Num caso desse, num caso hipotético desse, quem é punido? É punido o candidato que está sendo... Está ali com o servidor pedindo voto a ele, é punido o servidor, é punido o gestor da pasta, o prefeito. Como é que fica isso? Ou tem várias ações, desde a eleitoral as... Do ponto de vista eleitoral, possivelmente será o candidato que está se beneficiando, o caso que fique comprovado, obviamente, que ele participou dessa situação. Do ponto de vista interno na prefeitura, a gente abre uma apuração, e aí a gente vai verificar se foi algo de esponte própria do servidor, se foi um comando do secretário. Eu posso lhe asseverar que do prefeito não é, porque a elaboração dessa cartilha partiu de um pedido dele. Para se proteger, inclusive. Exatamente. Então, assim, hoje em dia não cabe mais, nos tempos atuais, a gente está misturando a política com o público. Tem um horário para você fazer a campanha fora do expediente, tem no fim de semana. Então, a gente pede encarecidamente que os servidores respeitem esses limites. É até saudável que se respeite, até para evitar um desgaste para o próprio servidor. E espaços públicos e uso de veículos? Por exemplo, espaço público, às vezes as escolas, às vezes umas creches, às vezes unidades de saúde são utilizados ali para uma certa campanha por parte ali
do servidor. Dá para vigiar isso ou é muito difícil? Luiz, a gente faz uma vigilância, obviamente, indireta. A gente não tem condição de ter fiscal da controladoria ou da procuradoria em todos os prédios públicos da prefeitura. Em tempos de convenção, alguns prédios públicos podem ser solicitados para fazer convenção política. Como foram? Como foram. Mas em tempos de campanha, não. Sobretudo em escolas, em... Vedado. Você não pode nem passar com um carro de som perto de uma escola e de uma unidade de saúde. Você precisa desligar ou baixar o volume. Então, imagine fazer campanha lá dentro. Então, de forma alguma. E o que a gente pode disponibilizar para quem, porventura, se deparar com uma situação dessa, lá no site da Prefeitura de João Pessoa tem um portal da transparência. Você faz a denúncia na ouvidoria, você pode suprimir a sua identidade para evitar qualquer tipo de retaliação. Então, o que a gente sugere à população que, porventura, se depare, é que faça a denúncia que a controladoria vai apurar. Perfeito. Bom, doutor Edgar, além do comportamento dos próprios servidores, enfim, há também um olhar e uma preocupação com o investimento e o gasto, às vezes, em campanhas eleitorais, quer dizer, em períodos eleitorais, prefeituras ou governos aumentam suas folhas, aumentam o gasto com isso, que geram ali uma atenção por parte dos órgãos de controle. Você está com essa preocupação também? Tem isso também? Com certeza, Luiz. A gente sabe que o dinheiro público ele é finito. Não é um dinheiro que a toda hora a gente pode estar incrementando o gasto. Nós temos um orçamento que precisamos cumprir rigorosamente. Os órgãos de controle externo, Tribunal e Ministério Público, fiscalizam. A fiscalização interna desses gastos cabe à controladoria, então nós temos feito controle rigoroso de gastos de pessoal e posso lhe asseverar que na gestão do prefeito Cícero a gente diminuiu bastante. Estamos fazendo gasto de combustível, controle de gasto de combustível, controle de gastos de publicidade, também é importante, muito embora estejamos numa eleição estadual, mas a gente precisa fazer com que o gasto fique mais qualificado. E essa é uma missão que é inerente à controladoria. Fazer o mais, gastando menos. E eu ia lhe perguntar, a Prefeitura de João Pessoa já pode dizer que se está chegando ao seu segundo ano, economizou com isso? Qual é o tamanho dessa economia? Você responde daqui a pouquinho. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial, volta conversando aqui com o Diego Fabrício, ele que é secretário da Controladoria Geral do município, e eu trago outras notícias também aqui no Rede Verdade. É um minutinho só, a gente volta.